Bom, eu queria falar rapidamente hoje, um vídeo bem rápido mesmo sobre Santo Antônio, já que hoje é dia de Santo Antônio, né? Santo Antônio, eu acho que é um daqueles santos, a exemplo de São Francisco de Assis, por exemplo, que era o pai espiritual dele, né? Que ou são bem manipulados pela história, ou são, pelo menos, incompreendidos, né? Pega o caso de São Francisco de Assis, por exemplo. Acho que não tem santo mais manipulado do que ele, né? Por causa da pobreza, por causa de tudo que ele fez, né? Tem até um livro em italiano chamado San Francesco Antimoderno, que é um livro que é, tira todas essas mentiras que criaram sobre São Francisco. E Santo Antônio, é, não é que criaram mentiras sobre ele, mas ele é um pouco incompreendido, né? Por exemplo, Santo Antônio é tido como santo casamenteiro. Ele é casamenteiro? Tá bom, pode até ser. Eu acho que é assim casamenteiro, né? Provavelmente muita gente casou graças à intercessão de Santo Antônio. Mas ele é muito mais do que isso, né? Para começar, Santo Antônio é um taumaturgo, um grande taumaturgo. Ou seja, um santo que fazia milagres, certo? Santo Antônio, por exemplo, era um grande pregador. Ele pregava com tanta força que ele passou a se chamar o martelo dos hereges, certo? Então, você querer chamar Santo Antônio simplesmente de santo casamenteiro é pelo menos diminuir a importância de Santo Antônio, esse grande santo que nós tivemos na história, né? E outra coisa, a iconografia que nós temos hoje de Santo Antônio, aquele santo maquiadinho, rosadinho, com aquele menino Jesus também maquiadinho, rosadinho, né? Até meio afeminado, né? Eu acho que não tem nada a ver com o Santo Antônio original. Aquele Santo Antônio enérgico, aquele martelo dos hereges, né? Aquele santo que realmente, quando era para defender a verdadeira doutrina católica, ele passava como um trator em cima dos hereges. Daí o título, né? Martelo dos hereges, principalmente os cátaros, que é a heresia que dominava na época dele, né? E então, Santo Antônio é isso. Aí eu perguntaria o seguinte: seria mais correto falar Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, né? Afinal, ele nasceu em Lisboa, santo português, né? Caso alguém não saiba, né? Um santo português. Eu acho, minha humilde opinião, que Santo Antônio tem que ser chamado, sim, Santo Antônio de Pádua. E por que de Pádua? Que me perdoem os portugueses, tá? Porque quando Santo Antônio foi morrer, ele não estava em Pádua. Ele estava no lugarejo lá próximo de Pádua. E ele pediu para ser levado a Pádua porque ele queria morrer em Pádua, né? Então, o próprio Santo Antônio teve essa vontade de morrer em Pádua. Então, eu acho que ele queria ser conhecido como Santo Antônio de Pádua, né? Então, por isso que eu prefiro chamar, sim, Santo Antônio de Pádua e não Santo Antônio de Lisboa, com as minhas desculpas aos portugueses. Então, Santo Antônio, rogai por nós.